Contra-ofensiva das Forças Armadas da Ucrânia. Os ucranianos romperam a linha de defesa e avançaram 16 quilômetros na retaguarda do inimigo. Nenhuma paz. A Rússia está preparando uma grande ofensiva em toda a linha de frente na primavera. O karma em ação. Em Belgorod, estão implementando cortes de energia em rodízio. Em muitas casas, não haverá aquecimento até a primavera. Vladivostok ficou sem energia devido a um grande incêndio na usina termoelétrica Severnaya. Um circo. A Rússia exige garantias de segurança do Ocidente após a assinatura do acordo de paz. Não há dinheiro. Os moradores dos territórios ocupados agora terão que reconstruir suas casas destruídas por conta própria. Na Rússia, começaram a bloquear o Telegram e estão abrindo processos por curtidas em vídeos no YouTube. Antes das Olimpíadas, foi proibido ao atleta ucraniano competir com um capacete com fotos de atletas mortos pela Rússia. O comediante Nurlan Tsaburov, a quem foi proibida a entrada na Rússia, entrou em contato e chocou a todos com a verdade. Kadyrov comentou pela primeira vez sobre o acidente de trânsito do filho. Isso vai te surpreender. Uma decisão histórica. A Ucrânia abriu a exportação de drones junto com armamentos ucranianos. Filas estão se formando. Meu nome é Katerina Anisterenko e agora vou contar a vocês o ponto principal. Mas primeiro, curta este vídeo e inscreva-se no nosso canal para não nos perdermos novamente. Na imensidão. YouTube. Segundo a publicação alemã World, a Rússia está concentrando forças significativas perto das fronteiras leste e sul da Ucrânia. Isso indica a preparação para uma nova grande ofensiva na primavera de 2026, assim que as condições climáticas permitirem após o fim das geadas. Os principais alvos são, em primeiro lugar, Pokrovsk e arredores da região de Donetsk. No sul, Zaporizhzhia, possivelmente Huliaipole e áreas adjacentes. A fase ativa pode começar já em abril ou maio. O lado ucraniano confirma o acúmulo de reservas russas, mas enfatiza que as forças de defesa estão fazendo tudo para, mais uma vez, frustrar os planos do inimigo. Enquanto isso, após a limpeza de Ternovathy, na região de Zaporizhzhia, dos ocupantes, os russos continuam reclamando do bem-sucedido contra-ataque das Forças Armadas da Ucrânia. Correspondentes militares russos afirmam que as forças de defesa da Ucrânia romperam a linha de frente na direção de Zaporizhzhia por 16 quilômetros. Na Ucrânia, porém, essas declarações são desmentidas. Segundo o porta-voz das Forças de Defesa do Sul, Vladislav Voloshin, a Rússia divulga essas notícias para se justificar. Seus anteriores relatos falsos sobre o controle de localidades onde os ocupantes ou nunca chegaram a entrar ou então ficaram bloqueados ali. Por exemplo, como no caso do vilarejo de Pridorozhnoye, que, segundo dados do Deep State, as Forças Armadas da Ucrânia limparam junto com Ternovatoye. O inimigo, como sempre, desenha seus mapas a crédito e depois, tentando alcançar na realidade suas conquistas falsas, envia grupos de sabotagem e reconhecimento para que eles finquem uma bandeira lá. O resultado dessas sessões de fotos é previsível. A estrada inimiga foi destruída e sobre Pridorozhnoye, a bandeira da Ucrânia trêmula novamente. Segundo a Vostok, russos pressionam o norte de Mirnograd. No centro, há combates leves, mas a Ucrânia ainda controla o local. Os defensores ucranianos não poupam os ocupantes em toda a linha de frente e desferem golpes precisos e poderosos contra suas posições. Assim, na noite de 10 de fevereiro, na região de Donetsk, as Forças Armadas da Ucrânia destruíram uma unidade de reparo inimiga. Na região de Zaporizhzhia, foi realizado um ataque contra o Centro de Treinamento de Pilotos de Drones, pontos de controle de drones, cuja unidade faz parte do centro Rubicon. Os ucranianos também atacaram locais de concentração das tropas de Putin. Eu, por minha vez, não me canso de admirar a coragem e o heroísmo dos guerreiros ucranianos. Eles mantêm a linha de frente e resistem a uma enorme horda que os supera significativamente em número. Por isso, peço que apoiem as Forças Armadas da Ucrânia e, se não for possível ajudar financeiramente, escrevam palavras de apoio para eles nos comentários. Eu sei que eles nos assistem. Na região de Belgorod, estão implementando cortes rotativos de energia devido a danos na infraestrutura energética após os bombardeios. Em Belgorod e em cerca de 10 distritos da região, a energia será cortada por 2 a 4 horas. O governador Vyacheslav Gladkov declarou abertamente que tais medidas são inevitáveis durante o reparo da infraestrutura e que não é possível elaborar um cronograma de desligamentos. Tudo depende da carga atual na rede. As interrupções no fornecimento de eletricidade, aquecimento e água na região aumentaram drasticamente após os ataques à infraestrutura energética, 6 a 7 de fevereiro. E na noite de 8 de fevereiro, o principal alvo foi seriamente atingido.
Luch, um dos principais objetos de energia. Depois disso, até 80 mil pessoas em Belgorod ficaram sem aquecimento. Começaram rompimentos de canos devido ao congelamento e as autoridades foram obrigadas a drenar a água do sistema de aquecimento em centenas de casas. Enquanto isso, o governador relatou sobre o funcionamento dos pontos de aquecimento em Belgorod. Em 2 dias e meio, exatamente 551 pessoas os visitaram. O ponto de aquecimento mais popular foi o da Filarmônica. Em segundo lugar, ficou o escritório do Rússia Unida, na Avenida Grajdansky. Vemos que as pessoas vinham por motivos médicos para receber ajuda, aquecer as mãos, tomar chá, comer biscoitos. Golodkov considerou correta a decisão de abrir os pontos de aquecimento e prometeu que no prédio do governo regional, na administração da cidade e no escritório do Rússia Unida, eles funcionarão 24 horas por dia, pelo menos até 1º de março. Bem, em condições de cortes de energia de emergência, parece que justamente o escritório do partido acabou sendo um dos poucos locais aquecidos. E isso, convenhamos, é bastante revelador. Em Vladivostok, um transformador pegou fogo na usina termoelétrica Severnaya. A causa foi um curto-circuito. Houve uma explosão e um incêndio. A subestação foi desligada emergencialmente. Como resultado, quase 50 mil russos ficaram sem luz e sem aquecimento. Os técnicos prometeram consertar tudo rapidamente. Bem, nós apenas constatamos que o sistema de energia na pseudo-imperial Rússia de Putin em 2026 claramente apresenta falhas. E isso claramente não é o limite. Então, aguentem firme aí, russos. Lendo os comentários dos episódios anteriores, vejo que muitos nos assistem do Cazaquistão, da Moldávia, da Europa e até mesmo do Zessekunerua. Nós, ucranianos, somos muito gratos pelo seu apoio e temos orgulho de ter espectadores tão sensatos. Escreva nos comentários deste episódio de qual país você nos assiste e se aí apoiam nossa luta contra o Império do Mal. Do mal? Sempre leio seus comentários com prazer. E nós, por enquanto, continuamos. Agora vem a parte mais interessante. O exército russo começou urgentemente a receber terminais de internet via satélite em substituição aos Starlink bloqueados. No entanto, segundo relatam os militares ucranianos, eles já sabem como esses terminais podem ser detectados. Além disso, a Federação Russa está chantageando parentes de prisioneiros ucranianos, forçando-os a registrar terminais Starlink em seus nomes, para que esses terminais sejam posteriormente usados para fins militares contra a Ucrânia. O quartel de coordenação destacou que o proprietário oficial do terminal é facilmente identificado e o registro do Starlink por um cidadão ucraniano. Se for utilizado para controlar drones e realizar ataques, pode acarretar responsabilidade criminal. Em caso de ameaças ou exigências por parte do inimigo, recomenda-se que os ucranianos entrem imediatamente em contato com o quartel de coordenação e com as autoridades policiais. Vale lembrar que o Ministério da Defesa da Ucrânia, juntamente com engenheiros da SpaceX, já havia desativado terminais ilegais utilizados pelos militares russos. E na Rússia começaram a estrangular os telegramas, literalmente, desde ontem, Roz. O Komnadzor iniciou um processo para restringir a atuação do mensageiro em todo o território da cidade alfandegada. E os russos já sentiram isso na própria pele. Nos últimos dias, o aplicativo está funcionando de forma lenta, as mensagens não são enviadas, fotos e vídeos não carregam. O Telegram está claramente travando. A razão das restrições foi explicada na Duma estatal. Dizem que o Telegram não cumpre totalmente as exigências das autoridades russas e se comporta de maneira muito independente. O Telegram não cumpre totalmente, ou seja, ele interage com o Roskomnadzor, mas faz isso, como se diz, de má vontade. Ou seja, o Telegram é ótimo e a Rússia está, por assim dizer, em maus lençóis. Não, isso não vai funcionar. E agora vem a cereja do bolo, as chamadas liberdades digitais na Rússia. A superpotência começou a multar pessoas por curtidas no YouTube. Um tribunal na região de Murmansk já multou um aposentado de 72 anos em 30 libras. 1.000 rublos por desacreditar o exército russo, só ouça isso. E o motivo foram 139 vídeos na seção de favoritos do YouTube. No geral, o tribunal considerou os likes como uma ação pública, mesmo sendo visíveis apenas para o dono da conta na plataforma. Ou seja, agora na Rússia, considera-se público até aquilo que ninguém além de você consegue ver. Uma lógica curiosa. Concorde, os russos estão obrigando os moradores da região de Lugansk, temporariamente ocupada, a pagar por suas próprias casas destruídas.
A partir de 2027, os ocupantes planejam obrigar os habitantes de Lugansk a arcar com 85% dos reparos das moradias destruídas pelo exército de Putin. Isso foi relatado pelo Centro Ucraniano de Resistência Nacional. Nos planos dos invasores, cada família em um prédio de apartamentos terá que fazer uma contribuição mensal para o Fundo de Reforma Estrutural. Anteriormente, a reconstrução era pelo menos parcialmente financiada pelo chamado Fundo de Desenvolvimento dos Territórios. Agora, porém, o agressor transfere abertamente sua responsabilidade para as próprias pessoas. O que você acha desse roubo tão descarado e cínico em meio às ruínas? Sem garantia de segurança para a Rússia, não haverá paz com a Ucrânia. Foi o que declarou o vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, Alexandr Grushko, em entrevista ao jornal Izvestia. Ele afirmou diretamente que, para acabar com a guerra, o Ocidente deve primeiro garantir a segurança da Rússia. Segundo ele, Moscou reconhece que a resolução pacífica deve levar em conta os interesses de segurança da Ucrânia. Mas, de acordo com Grushko, o que realmente importa são os interesses de segurança da Rússia. Sério? Segundo ele, nem os EUAs nem a Europa falam, por enquanto, sobre quaisquer garantias de segurança para a Rússia. E sem isso, segundo o Ministério das Relações Exteriores da Federação Russa, nenhum acordo de paz é possível. Veja o que Moscou exige como garantia: a renúncia total da Ucrânia à adesão à OTAN, a recusa da Ucrânia em permitir a presença de tropas estrangeiras em seu território e a garantia de que a Ucrânia não representará uma ameaça a Osaman. Deixará de ser considerada uma base para combater a Rússia? O que você acha de todo esse circo escancarado? Escreva sua opinião nos comentários. Bem, vamos continuar. A seguir fica ainda mais interessante. O chefe da Chechênia, Ramzan Kadyrov, finalmente comentou os rumores de janeiro sobre um grave acidente de carro envolvendo seu filho Adam Grozny, de 18 anos. Chamou tudo de fake news e de uma jogada de desinformação supostamente fabricada, com a ajuda da inteligência artificial. Segundo Kadyrov, o pai, com a IA é possível enganar qualquer pessoa. Ah, claro, acreditamos nisso. E de qualquer forma, o chefe da Chechênia destacou que no ano passado houve 128 mil acidentes na Rússia, com 13 mil mortos. E ninguém liga para isso. E aí, de repente, um boato sobre o acidente com seu amado filho Adam virou instantaneamente a notícia número 1 na mídia mundial. Veja só, que injustiça universal. Que injustiça! No final, Ramzan prometeu intensificar a luta contra os cybercriminosos e as fake news na Chechênia, especialmente aquelas relacionadas à República. Porque a Chechênia supostamente está sempre sob vigilância especial. Lembro que, em meados de janeiro, canais opositores chechenos relataram que Adam, em alta velocidade, bateu na grade de proteção. Como resultado, a comitiva atrás dele causou, por assim dizer, um trenzinho na estrada. O caçula Kadyrov foi urgentemente hospitalizado em Moscou, pois estava em estado crítico. Kadyrov, o mais velho, rapidamente postou um vídeo antigo com o filho na internet, dizendo que estava tudo bem, o rapaz estava vivo, saudável, tudo certo. Agora, oficialmente, dizem que nada aconteceu, que isso é tudo invenção e, bem, tudo coisa de inimigos. Mas não importa o que ele declare, está se tornando óbvio. Um único fato: o fim da era Kadyrov na Chechênia chegou. E o ódio na Chechênia pode explodir após a morte de Kadyrov. Como isso ameaça o Kremlin? Agora vocês vão entender. Fim do poder, o governante do TikTok, Kadyrov, está perdendo suas posições. O estado de saúde do chefe da Chechênia começou a se deteriorar rapidamente, e isso se refletiu instantaneamente na aparência do vassalo de Putin. De esportista, musculoso e autoconfiante, Kadyrov está se transformando em um velho indefeso, constantemente cansado e doente. O chefe da Chechênia está gravemente doente há vários anos, como evidenciam sua aparência doentia e os desaparecimentos regulares do espaço informativo. Ele parou de praticar esportes que sempre desempenharam um papel importante em sua imagem e começou a usar roupas mais largas e folgadas. Dondon também começou a aparecer em público com menos frequência. Embora antes ele sempre adorasse ser o centro das atenções. Salam aleikum. Aqui vamos nós outra vez. Que vida interessante. A vida em geral pode ser interessante,
Em palavras simples, resta muito pouco tempo para Kadyrov e seu governo, ao que parece, está chegando. Chegamos finalmente ao encerramento de todo este processo, concluindo assim todas as etapas que foram planejadas anteriormente e finalizando com sucesso cada detalhe importante deste ciclo. E as pessoas, neste exato momento, estão em um estado em que sentem um profundo receio de manifestar abertamente a sua própria opinião. Mas, digamos, falam sobre isso nas cozinhas, por assim dizer? Sim, sem dúvida. Na Chechênia há bastantes clãs. Sim, a maioria deles, de uma forma ou de outra, está afiliada ao clã de Kadyrov. Quem substituirá Dandon? A questão permanece em aberto. Na verdade, o principal sucessor é considerado o filho de Kadyrov, Adam, de 18 anos, mas o obstáculo para sua eleição são as restrições constitucionais que determinam que o chefe da Chechênia deve ter mais de 30 anos. Outra possibilidade é a nomeação para o cargo de chefe da Chechênia de uma pessoa leal a Kadyrov. Em Moscou, pelo que podemos agora, novamente analisando o campo público, tirar certas conclusões, há seus próprios candidatos para substituir Kadyrov. Mas, por enquanto, ainda estão sendo consideradas como opções viáveis e, ao mesmo tempo, está sendo procurada uma pessoa que, por um lado, conheça as especificidades locais e, por outro, que tenha uma relação próxima, digamos, relações de trabalho próximas, principalmente com o FSB, com a linha do FSB, e que possa construir exatamente uma posição centrada em Putin, ou seja, continuar fazendo exatamente o que Kadyrov fazia. A principal exigência de Moscou para o sucessor de Ramzan Kadyrov. A Chechênia não deve voltar a ser um problema, especialmente durante a guerra com a Ucrânia. Agora, muito provavelmente, Moscou fará de tudo para conter na Chechênia qualquer manifestação civil da população, qualquer tentativa, digamos, da Chechênia de obter sua própria personalidade jurídica. Inclusive por meio de métodos de força, inclusive através de repressão violenta. O que acontecerá a seguir na Chechênia, ninguém sabe. Alguns cientistas políticos acreditam que a morte de Kadyrov pode levar a uma luta de clãs pelo poder e a protestos em massa. Isso pode causar uma grande desestabilização no Cáucaso do Norte. Em princípio, porque já existe atualmente tensão entre a Chechênia e o Daguestão, entre a Chechênia e a Ingushétia. E claro, quando Kadyrov morrer, esse confronto pode se intensificar drasticamente. E todas as reivindicações que os vizinhos tinham contra a Chechênia podem ser apresentadas novamente. Por isso, a desestabilização nesta região é bastante provável. Segundo o Instituto para o Estudo da Guerra, a morte do ditador checheno ou sua saída do cargo, caso isso aconteça durante ou logo após o fim da guerra na Ucrânia, deixará os interesses de Putin no Cáucaso do Norte sem proteção, a menos que ele nomeie um sucessor adequado. Mal tivemos tempo de discutir o escândalo sobre a permissão para atletas russos competirem sob a bandeira tricolor no taekwondo, esgrima e esportes aquáticos, e o grande esporte já voltou a chocar. O esqueletonista ucraniano Vladislav Heraskevich participou dos primeiros treinos olímpicos usando um capacete com imagens de atletas ucranianos mortos pela Federação Russa. Enquanto os torcedores ucranianos admiravam a demonstração do capacete com um significado tão importante e profundo, o Comitê Olímpico Internacional reagiu. Eles proibiram Heraskevich de competir com esse capacete nas competições, alegando que era inconveniente, inadequado e envolvia política. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, já reagiu. Ele destacou que essa é uma reação justa à verdade sobre a guerra, pois no capacete estão os retratos dos nossos atletas mortos pela Rússia. E a verdade não pode ser considerada inconveniente ou inadequada em competições esportivas, porque é um lembrete para o mundo inteiro de como é o verdadeiro rosto da Rússia. E aqui está uma notícia surpreendente. O esqueletonista ucraniano Heraskevich voltou a treinar com o capacete da memória, apesar da proibição do COI. Heraskevich declarou que tal decisão parte o coração e lembrou de casos em que o COI permitiu formas semelhantes de homenagem. E aqui está uma confirmação recente disso. O snowboarder italiano Roland Fischnaller compete nas Olimpíadas com um capacete com a bandeira russa. Isso apesar da proibição de exibir a bandeira russa. E sabe qual é a outra situação absurda? O COI ainda não conseguiu explicar por que permitiram que o italiano burlasse a proibição, enquanto proibiram o ucraniano. Escreva nos comentários o que você pensa sobre tudo isso, sobre esse absurdo. É um passo histórico
Pela primeira vez, a Ucrânia abre a exportação de seus produtos de defesa e estabelece centros de exportação pela Europa. A desmilitarização que a Rússia tanto queria realizar na Ucrânia fracassou completamente. Como a exportação vai impactar o complexo militar industrial ucraniano e o orçamento? E por que isso é o que a Europa mais precisa agora? Falaremos sobre isso a seguir na reportagem. Um passo histórico para a Ucrânia. Como declarou o presidente Volodymyr Zelensky, ao longo de 2026, 10 centros de exportação começarão a operar em países europeus, promovendo e produzindo tecnologias ucranianas. A Ucrânia está abrindo a exportação de seus produtos de defesa. O presidente também revelou um pouco sobre a geografia da cooperação. Hoje, estamos abrindo a exportação. É muito confiável o fato de que a exportação está sendo aberta. 10 centros de especialização na Europa já estarão funcionando em 2026. Isso inclui a Alemanha, os países bálticos e os países nórdicos. Ou seja, 10 representações. Em 2026, eles estarão operando na Alemanha e em meados de fevereiro já veremos a produção dos nossos drones na Alemanha. Eu receberei o primeiro drone. Também há uma linha que opera no Reino Unido. As linhas de produção estão funcionando. Tudo isso são nossas tecnologias ucranianas. Agora, a Ucrânia, de fato, está entrando na corrida tecnológica mundial. E isso não é apenas o desenvolvimento de sua própria indústria de defesa, mas também o aumento das vendas de suas tecnologias no mundo. Apesar de o país já estar em guerra há mais de 10 anos, determinados produtos que atualmente chegam às tropas ucranianas em quantidade suficiente e que não são deficitários. A demanda por eles é extremamente alta e o excedente será exportado justamente para estimular a produção interna. Essa ideia já estava amadurecendo há muito tempo e ela não diz respeito apenas, por exemplo, aos drones, dos quais a Ucrânia produz uma grande quantidade. Existem outros meios de ataque, assim como equipamentos que não são tão requisitados nos pedidos de defesa anualmente diretamente do Ministério da Defesa e assim por diante. A exportação de armas ajudará a Ucrânia a cobrir o déficit de financiamento para a nova produção. Também ajudará a aumentar o orçamento do país. Os fabricantes ucranianos já esperavam por isso há muito tempo, pois suas capacidades estavam ociosas devido à falta de financiamento. E já existe demanda mundial pelas inovações ucranianas há bastante tempo. Ao mesmo tempo, até pouco tempo atrás, a ideia de exportar armamentos ou tecnologias ucranianas parecia impensável, pois o complexo militar industrial ucraniano estava sendo deliberadamente destruído. Nestes 4 anos de invasão em grande escala à Ucrânia, nosso complexo militar industrial se desenvolveu muito além dos indicadores que tínhamos na década anterior. E isso é muito importante, porque praticamente desde o início da fase moderna da independência da Ucrânia. Obrigado. Nosso complexo militar industrial recebeu pouca atenção. Na verdade, não foi apenas pouca atenção, ele foi ignorado, vendido, desmontado. Praticamente, em cada mandato de cada presidente, Kravchuk, Kuchma e assim por diante, houve uma completa degradação e destruição do nosso complexo militar industrial. Especialmente sob Yanukovych, isso atingiu seu auge. Sob Yanukovych, o complexo militar industrial da Ucrânia, ele foi deliberadamente simplesmente destruído. E só a partir de 2014 começou um retorno gradual, o desenvolvimento, a retomada daqueles projetos que eram relevantes décadas atrás e sua implementação. Bem, por exemplo, o mesmo complexo de mísseis antinável Neptun, que afundou o cruzador de mísseis Moskva na época, não permitiu a captura de Odessa e da região de Odessa. Mas como observou o presidente da Ucrânia, já nos próximos dias é esperado o lançamento de capacidades ucranianas na Alemanha. Isso não só permitirá que a Ucrânia ganhe dinheiro, mas também ajudará a proteger a Europa contra a agressão militar. Afinal, a segurança europeia moderna é impossível sem a experiência ucraniana. Hoje, a segurança europeia baseia-se em tecnologias e drones. Projetos de proteção na Europa serão fundamentados, em sua maioria, em inovações e especialistas ucranianos. O fundamento para a proteção da Europa está justamente nos desenvolvimentos ucranianos na área de sistemas não tripulados. E há uma explicação lógica para isso. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, diz coisas absolutamente óbvias que são perfeitamente compreendidas também na própria Europa. Eles não possuem
aquela base de conhecimento e aquela experiência que, por exemplo, a Ucrânia possui em questões de enfrentamento a um país como a Federação Russa. E, por exemplo, o ataque de 19 drones de espuma ao espaço aéreo da Polônia, na época, mostrou que o sistema de defesa antiaérea polonês não está absolutamente preparado para tais ataques. Se esses ataques ocorressem todas as noites, o sistema de defesa antiaérea da Polônia se esgotaria em menos de um mês. Em princípio, a Europa não está pronta para uma guerra com a Federação Russa. Eles não compreendem todos os aspectos necessários para entender quais ferramentas devem ser usadas para combater de forma mais eficaz a ameaça russa. E a Ucrânia, é claro, pode ajudar a Europa nesse sentido, tanto tecnicamente, tecnologicamente, quanto com sua experiência. Putin repetidamente afirmou que deseja a desmilitarização da Ucrânia. Esse ponto foi uma das razões pelas quais Putin atacou a Ucrânia. Mas, mais uma vez, nada saiu como ele planejou. E agora as tecnologias ucranianas são procuradas não só na Europa, mas em todo o mundo. Nurlan Saburov, de 34 anos, a quem foi proibida a entrada na Federação Russa por 50 anos há alguns dias, entrou em contato. O comediante comentou o ocorrido nas redes sociais. Saburov publicou um story dizendo que seus advogados estão cuidando da situação e que o tempo colocará tudo em seu devido lugar. Preparamos especialmente para você os detalhes dessa história digna de um romance policial. As piadas acabaram. O comediante Nurlan Saburov foi detido ao chegar a Moscou e proibido de entrar na Rússia por... Isso representa um período que se estende por exatamente 50 anos, completando 5 décadas inteiras de história, transformações e uma trajetória de meio século de existência. No passado, Saburov já havia sido detido na Rússia por violação das leis de migração, mas na época ele supostamente conseguiu encontrar uma forma de resolver definitivamente toda essa situação. E como tendo um imóvel caro aqui, você ainda é considerado um visitante neste país? A legislação brasileira permite comprar e adquirir diversos tipos de imóveis, de uma forma totalmente legal e segura. Diga, por que você está aqui hoje? Por questões migratórias? Sinto muito, mas eu ainda não tenho essa resposta para você. Então, você foi convidado para vir aqui ou algo assim? Está tudo correto. Bem, o que eles te disseram? O comentário não me permite dizer mais nada. Durante anos, o comediante cazaque tentou sentar-se em 2 cadeiras. Ele renunciou à sua cidadania russa para não adquirir todos os, entre aspas, benefícios de um passaporte vermelho. Mas, ao mesmo tempo, eu estava feliz por ganhar dinheiro na Rússia. O medo, obviamente, existe. Medo de dizer algo errado e sofrer as consequências na família. Bem, o Cazaquistão é um pouco diferente nesse aspecto. Bem, a bunda é um pouco mais comprimida do que na Rússia. E eu lhes digo, aqui como diz a glória do comissário, Rússia, este é um lago liberal comparado aos nossos países. Mas, após o início da invasão em grande escala, por causa dessa posição ameboide, a carreira de Saburov entrou em declínio. Afinal, os fãs esperavam apoio dele. Se você é a favor, então diga logo. Eu tenho medo de dizer não. Sim, é isso mesmo, irmão. Eu tenho uma família. Vocês precisam entender. Eu entendo, mas vocês também precisam entender. Vocês precisam entender que eu também tenho meus próprios medos, certo? De quem vocês estão me fazendo? Em quem? Diga que é contra. As pessoas estão morrendo, famílias estão morrendo, famílias dos meus amigos. Ninguém me deve nada. Eu não te devo nada. Meu amigo, entende? Eu entendo, mas você precisa dizer que... Contra. Compreendo seus sentimentos, mas não me desvalorize. Não te desvalorizo. Você é meu ídolo. Além disso, após um escândalo em um show em São Francisco, quando Saburov humilhou um ativista ucraniano, ele foi cancelado no ZEUA e em Israel. Com licença, isso é mensal? O que está acontecendo? Engraçado que eu acabei sendo vítima da russofobia. Com essa cara aqui. Por que eu mostrei? Aliás, quando tudo estava bem, ninguém me dizia: bom, o balé é de vocês, claro. Eles decidiram cancelar os russos. Começaram por mim. Por algum motivo, eles foram ao meu show com bandeiras ucranianas.
Mas os problemas do comediante com a legislação russa surgiram bem antes do seu silêncio. Primeiro, os ultrapatriotas ficaram indignados com suas piadas sobre os russos que fugiram para o Cazaquistão. O quê? Ainda tem gente da Rússia. E aí, russos? Já estão aprendendo cazaque? O certo é dizer Teri, não Tenger. É a mesma coisa que 200 rublos. Sim, como a situação mudou. Mas lembrem-se de que vocês são convidados aqui. Eu nunca me esqueci disso em relação à Rússia. Não venham aqui com o seu cansaço. Entendem o que quero dizer? Em segundo lugar, os propagandistas ficaram extremamente incomodados com o humor desrespeitoso sobre o seu adorado czar. As pessoas não entendem que Putin não é o Tompei, que eu... Calha a boca, calha a boca. Muitos pensaram que fui eu quem começou a operação especial, mas não fui eu. Eu não estava na reunião. Nos Estados Unidos gritavam para mim, diga isso para eles lá na Rússia. Na Rússia, durante muitos anos, ninguém queria alugar um apartamento para mim e agora eu é que vou dar ordens aqui. Quando é conveniente, aí eu sou formador de opinião. E em terceiro lugar, dizem que Saburov não quis colaborar com os serviços secretos russos. Aparentemente, ele foi chamado várias vezes ao prédio do FSB na Lubyanka, mas ele não respondia nem com consentimento, nem com recusa, e tentava se esquivar. Não é que sejam dificuldades gigantescas, nem que haja grandes obstáculos ocultos. Isso, em princípio, me incomoda, quando começo a pensar que preciso me encontrar com alguém e acertar alguma coisa. É isso. Ou seja, eu fico assim, não, tudo bem, eu vou a esse encontro. Mas eu me sinto desconfortável. Lembro que fui convidado para um café da manhã, sabe, de negócios, para discutir algo, para acertar alguma coisa. Eu fico assim, isso é coisa de paletó, é preciso, sabe, se mostrar, impressionar alguém. Eu só penso, apenas digam sim ou não. Além disso, apareceu na internet uma gravação da conversa entre Soburov e a propagandista Kandelak. Nela, ela pede para limpar sua reputação após a proibição de entrada no Cazaquistão. Um vídeo curto na sua página. Tina explicou isso adequadamente. Tina fala com precisão. Tina é ótima. Tina. Discordo. Tô te dando uma chance. Pense nisso. Momento. Pense bem. Eu... Pensei em tudo. Obrigado pela oferta. Isso é tudo. Eu tenho trabalho. Soborov, naturalmente, chamou a gravação de falsa. Mas até agora ele não expressou nenhuma posição concreta. E, ao que parece, espera que tudo se resolva por si só. Por mais que você tente se justificar e se explicar, ainda assim será uma justificativa. E nesse sentido, estou pronto aqui, porque com o tempo, essas mesmas pessoas vão pensar diferente. Sim, agora eles... Aliás, nem é a maioria. Só que está claro que as coisas estão ficando cada vez piores. E o tempo mostra que quando você coloca o dinheiro em primeiro lugar e não a consciência das pessoas que te tornaram famoso, acaba ficando sem um e sem o outro. A Europa está na zona de maior risco desde a Segunda Guerra Mundial. O relatório mais recente da Conferência de Segurança de Munique, de 2026, foi um verdadeiro balde de água fria para os europeus. A principal tese: a agressão da Rússia é atualmente a ameaça mais direta e poderosa à OTAN. A invasão em grande escala de Putin na Ucrânia destruiu completamente todo o sistema de segurança pós-guerra no continente. A guerra já está no 5º ano e só ficou ainda mais dura e sangrenta. A Rússia recuperou a vantagem tática em determinados trechos da linha de frente, apesar das perdas colossais e das sanções infernais. O Kremlin não recuou um passo sequer de seus planos. Os serviços de inteligência ocidentais alertam que, após um possível cessar-fogo na Ucrânia, a Rússia irá recuperar suas forças para uma guerra regional no Mar Báltico em apenas alguns anos e para uma guerra local contra um vizinho em apenas 6 meses. Na zona de perigo direto estão Lituânia, Letônia, Estônia, Polônia, Suécia, Finlândia, Dinamarca e Alemanha. Quanto tempo você acha que ainda resta para a Europa? Tempo.
Por enquanto é só, dê um like neste vídeo e não se esqueça de se inscrever no nosso canal Ukraine Today para não perder os próximos episódios. Vê você!